Boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui para uma live muito especial. Vamos começar uma série de lives falando sobre empreendedorismo, tá? E hoje o tema é liderança tipo startup. Será que os modelos antigos de liderança ainda funcionam? Será que os modelos tradicionais ainda funcionam? Vou falar um pouquinho da origem da liderança que a gente conhece na era moderna, um pouquinho da liderança que a gente conhece, que foi originada no pós-guerra, tá? E você vai entender um pouco do porquê que chefes hoje, ainda hoje, são muito sisudos, quase autoritários, a maioria é autoritária na verdade, e muito inseguros inclusive. Você vai descobrir por que ainda existe esse tipo de mentalidade e qual é o novo modelo de liderança, tá? E enquanto o algoritmo roda aqui um pouquinho, eu vou mandar alguns aviões também, convidar algumas pessoas. E você que vai ver esse vídeo depois, como algumas pessoas pediram para ver depois, ver gravado, saiba que esse momento aqui é só para isso, tá? Para a gente mandar alguns aviõezinhos, chamar uma galera, convidar um pessoal que pode não ter visto o nosso card, o nosso anúncio, o nosso convite, a nossa chamada para essa live, tá bom? E eu espero que você hoje tenha um aprendizado legal, você tenha aí uma descoberta legal, você que está começando a liderar alguma coisa na sua vida, você que está começando a liderar uma empresa, um setor, um departamento, você que está abrindo uma empresa, você que já está há muito tempo liderando também, você que já está há muito tempo chefiando pessoas, gerenciando pessoas, você que é um gestor, você que é um gerente, quem sabe hoje você adquire novas ferramentas, novos argumentos e novas concepções sobre liderança, tá? E vai ser muito legal isso, eu espero que você goste, que você absorva, que você aprenda, que você ganhe novos hacks aí, você tenha consigo novos hacks e vai ser muito, muito legal. Então vamos começar, liderança tipo startup. Liderança tipo startup. Por que esse tema? Porque a gente está num mundo de novidades, num mundo de inovação, no mundo de Airbnb, no mundo de Uber, no mundo de redes sociais, no mundo de metaverso, NFTs. E a galera jovem, quanto mais jovem, inclusive os líderes estão ficando cada vez mais jovens. Então é importante a gente entender como é que esse pessoal está liderando, como é que eles fazem empresas de garagem, como foi a Apple, empresas com a mesa da diretoria com escora de tijolo, como foi a Amazon no seu início. Como é que essas empresas pequenas explodiram em, teoricamente, poucos anos. Por que poucos anos? Porque uma empresa para chegar na ordem de 3 trilhões de dólares de valor de mercado, que é a Apple hoje, antigamente uma empresa dessa demorava dezenas de anos, demorava décadas, demorava 50, 100, 200 anos. Uma GE da vida, por exemplo, uma 3M, uma Shell, uma Coca-Cola, demorou décadas para chegar num patamar, e algumas nem chegaram num patamar de valor de mercado como esse, tá? De valuation como esse. Então, como é que uma empresa chega nesse patamar? Tem a ver com liderança tipo startup, tem a ver com liderança disruptiva, liderança com uma mentalidade no hoje, com a liderança mais aberta. Então, vamos começar pelo que não é liderança, tá? Liderança não é chefe. Chefe não é líder. Chefe é o cara que tem um chicote na mão, chefe é o cara que foi colocado num lugar, nem sempre por mérito. Chefe é o cara que está numa posição em que precisa orientar, precisa cobrar, precisa dirigir, mas nem sempre esse chefe é um líder. Então não confunda a liderança, não confunda um líder com um chefe. Tá? Uma ilustração boa para você entender: o chefe é aquele cara que anda na frente e tem uma fila de pessoas atrás dele. Um líder é alguém que está no meio e tem gente ao redor dele. Tá? É só uma ilustração, você visualizar isso na sua mente.
Chefe é alguém que atrai pessoas, ou melhor, chefe é alguém que controla pessoas. Chefe é alguém que manda em pessoas. Chefe é alguém que controla o tempo, controla o horário, controla, às vezes, até a vida da pessoa. Isso é um chefe. Mas as gerações atuais, as gerações Y, geração X, geração Z, não lidam muito bem com chefes, porque elas simplesmente têm uma mentalidade um pouco mais aberta. Existe sim um conflito de geração, um conflito de idade, inclusive, um conflito de autoridade nessa juventude de hoje. Mas não é apenas por ímpeto de juventude, não é apenas por ímpeto de liberdade, não é por desobediência, por rebeldia, não é por isso. É porque o modelo de liderança não funciona mais. Esse modelo que é o chefe não funciona mais. Aquele que manda e todo mundo obedece pura e simplesmente não funciona mais. Então, chefe não é líder. Líder não é chefe, tá? Líder não é também um comandante. Líder não é aquela figura altiva, aquela figura que foi imbuída de autoridade por um órgão maior do que ele, por exemplo, no exército. Ele não é líder também. Ele é só alguém que chegou naquela posição, que foi colocado naquela posição, que galgou aquela posição. Mas ele não é um líder. Ele pode ser um comandante, um general, um coronel, pode ser um sargento, um tenente, mas líder ele não é. Porque a pergunta é, obedeceriam a ele se não fosse obrigatório? Simples assim. Se a resposta é não, ele não é um líder. Obedeceria a ele se não fosse compulsoriamente? Então, ele não é um líder. Essa é a prova. Existem sim alguns que são líderes e também têm um cargo. Mas líder também não é isso. Líder não é chefe, líder não é uma posição governamental, militar, etc. Líder não é isso. Isso não é ser líder. O que é ser líder, então? O que é ter uma liderança, principalmente uma liderança tipo startup? Em primeiro lugar, liderança é influência. Liderança é influência. Líder é aquele que as pessoas querem seguir, mesmo sem serem obrigadas. Líder é aquele que as pessoas querem ouvir, mesmo sem serem obrigadas a isso. Líder é aquela pessoa que inspira, é aquela pessoa que contamina com a sua visão. Líder é aquela pessoa que traz o seu sonho, ou o sonho comum, e afeta pessoas com esse sonho. Líder é aquele que faz o outro querer fazer algo diferente, querer se mover, querer sair do lugar. Esse é o líder. Líder é aquele que influencia. Líder é aquele que inspira a vontade de seguir. Esse é o líder. E você vê na história muitas pessoas que não somente foram inspiradas a seguir um líder, como até mesmo morreriam por esse líder. O exemplo maior é Jesus. Jesus, ele inspirou pessoas a viverem por ele, a seguirem a ele e até morrerem por ele. Esse foi o exemplo máximo de liderança. Inclusive, existe um livro chamado Liderança como Jesus. Lidere como Jesus. Se eu não me engano, é de Augusto Cury. Tá? Líder é aquele que inspira. E houveram muitos outros exemplos de líderes que a gente vai falar daqui a pouco. Steve Jobs, Walt Disney, Napoleão, Mozart, Bill Gates, muitas outras pessoas que inspiraram a ser seguidos, tá? Mas vamos falar sobre isso então. Liderança não é chefe, liderança não é uma posição hierárquica, geralmente militar. Liderança é inspiração, liderança é influência. Isso é liderança. E por que tipo startup? Toda startup nasce de uma ideia. Toda startup nasce de uma visão de solução de um problema. Toda startup nasce de uma visão de algo maior. Toda startup nasce de uma inspiração em uma pessoa e que contamina outras pessoas. Então, em primeiro lugar, uma startup, ela por ser algo novo, por ser uma ideia, nem sempre tem recursos para investimento.
nem sempre tem recursos para gasto, para contratação, nem sempre tem. Por isso que existe uma relação íntima entre startup e investidores. Existe uma relação muito estreita entre startup e empresas de aceleração, empresas de fomento, empresas de incubação. E eu já participei de alguns processos de startup, ganhando processos de startup, inclusive, e eu sei exatamente como funciona isso. Então, startup, via de regra, ela começa sem nenhum recurso ou com pouco recurso. Logo, como é que a gente vai contratar pessoas? Dificilmente você vai contratar alguém. Dificilmente vai ter um time forte para engajar a empresa, para alavancar a empresa, para levar a empresa no outro nível, para o próximo passo do roadmap. Uma startup, ela sumariamente está começando, é um neném. Então, como é que você vai ter time, vai ter pessoas, vai ter braços para te ajudar? Somente pelo fator inspiração, pelo fator visão, pelo contágio da ideia, pelo contágio do pensamento, de uma solução para um problema. Então, em primeiro lugar, liderar como uma startup, liderança tipo startup, tem a ver com esse contágio, com essa inspiração, com essa contaminação. E quais são as características de um líder tipo startup? Em primeiro lugar, eu estou com a minha cola aqui para eu não esquecer de nada, tá bom? Minha produtora pediu para eu ter um roteirinho. Visão absurda. Em primeiro lugar, liderança tipo startup, um líder que quer liderar como um líder de startup. Você que quer liderar uma farmácia, você que é gerente de uma farmácia, você que é gerente de uma loja, você que é chefe de um departamento, você que é um militar, você que é professor, você é o líder de uma turma, seja onde for a sua influência de liderança, em primeiro lugar, você tem que ter uma visão absurda. O que é uma visão absurda? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Quando a Disney, o parque da Disney, a Disneylândia, completou, se eu não me engano, 75 anos de existência, o seu criador, o Walt Disney, já tinha morrido há muito tempo, muitos anos. E a cidade fez uma mobilização, fez uma festa em comemoração aos 75 anos da Disneylândia. E o prefeito estava presente, familiares do Walt Disney estavam presentes, o irmão do Walt Disney estava presente. E o prefeito fez um belo discurso e no final ele disse assim: infelizmente, o Walt Disney não está aqui hoje para ver tudo aquilo que ele sonhou, que ele idealizou, que ele começou a construir. Porque a Disney foi construída, foi desenvolvida depois, inclusive, da morte de Walt Disney, tá? E aí o prefeito voltou para o seu lugar, sentou do lado do irmão de Walt Disney, e o irmão dele falou no ouvido do prefeito o seguinte: quem disse que ele não viu tudo isso pronto? Então, em primeiro lugar, um líder tipo startup, uma liderança tipo startup, tem que ter uma visão absurda. Você é gerente de uma loja, você é chefe de um setor, você tem que ter uma visão para isso. Você tem que ter uma visão para o seu setor, você tem que ter uma visão para a sua loja, você tem que ter uma visão, e visão é olhar o que ninguém está vendo, olhar à frente, olhar atrás da montanha, é ver o after day, é visualizar o que pode ser e não apenas o que é. Em primeiro lugar, se você quer liderar como uma startup, como líder de startup, como líder de grandes empresas que hoje são grandes, mas eram pequenininhas, você tem que desenvolver, você tem que nutrir uma visão absurda. Por que absurda? Porque tem que beirar o impossível, beirar o risível. Tem que criar dúvida nas pessoas. Cara, isso não é possível. Isso que você está pensando? Ninguém vai conseguir fazer. Que ideia? Que história é essa de pedir carro pelo celular? Tá de brincadeira? Tem um WhatsApp para isso. Pega o WhatsApp do taxista e chama ele. É a mesma coisa. Para que você quer criar um aplicativo para isso? Para que você quer criar um aplicativo para chamar um carro? Tá maluco, cara? Que bobeira. Entendeu? Pegou a referência? Então você tem que ter uma visão absurda, em primeiro lugar. Segundo lugar, um líder tipo liderança de startup, uma liderança tipo startup,
tem que ter um fator chamado disrupção. O que é disrupção? Disrupção é você confrontar o status quo. Para você que não sabe o que é status quo, é o que está estabelecido. No mundo inteiro, temos táxi e está tudo bem. Isso é o status quo. No mundo inteiro, temos hotéis e pousadas e está tudo bem. Isso é o status quo. No mundo inteiro, temos loja de varejo e temos uma cadeia produtiva onde o fornecedor manda para o distribuidor, que manda para a loja. E está tudo bem. Isso é o status quo. Esses são status quo de ramos, de nichos diferentes. Como é que o Uber conseguiu ser o Uber? Confrontando o status quo. Confrontando o que no mundo inteiro, no planeta, já estava estabelecido. Táxi é o principal modo de mobilidade urbana, excetuando meios de transporte em massa. Tirando ônibus, metrô, trem, avião, o modo de se mover na cidade de forma individual é pegando um táxi. Ponto. Esse é o status quo. O Uber falou, não precisa ser assim, pode ser melhor. Pode ser melhor. Vamos analisar, aí entra um fator chamado Growth Hacking. Growth Hacking não é somente uma técnica de marketing digital. Growth Hacking é um processo de análise de brechas. Aonde eu tenho oportunidades? Isso é Growth Hacking. McDonald's faz Growth Hacking desde a década de 50, cara. Faz isso. E parece algo novo. Não é. Faz desde a década de 50. Onde eu posso ver oportunidade? Onde tem brecha aí? O Uber pensou assim, eu vou analisar os táxis. Quais são as falhas dos táxis? Quais são os problemas dos táxis? Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, uma hipótese, tá? Hipótese é linguagem de startup. Vamos fazer uma hipótese. 3 da manhã, saindo de uma festa, saindo de uma balada, saindo de uma comemoração, 3 horas da manhã. Cenário 1, táxis. Eu vou sair da festa, vou para a rua, ficar esperando passar um táxi às 3 horas da manhã. E para piorar no Rio de Janeiro. Não vou ficar na rua, é perigoso. Vai demorar. Então eu vou ligar para uma cooperativa. Aí você liga para uma cooperativa, imagina aquela senhora com a verruga no nariz, com bob no cabelo, fumando o 15º cigarro da noite, com um balde de café do lado, com a voz já rouca de tanto fumar. Alô, boa noite. Você quer um táxi? Você quer um táxi? Vou procurar um táxi para você, não tem táxi na sua região. Aí liga para a segunda cooperativa, terceira cooperativa. Essa é a cena 1. E aí, quando enfim você consegue um táxi, você tem que ir para a porta do local que você está e esperar o táxi aparecer. Você não sabe o nome do motorista, você não sabe a marca do carro, você não sabe se é um carro adequado ou não para as pessoas que estão com você. Você vai na sorte. E o cara vai te cobrar o que quiser, porque é 3 da manhã, ele sabe que você está desesperado para ir embora e ainda está no Rio de Janeiro. Essa é a cena 1. Qual é a cena 2? Uber. Você aperta um botão, puf, aparece o carro, a marca do carro, a placa do carro, o nome do motorista, quanto você vai pagar, quanto tempo vai levar para o carro chegar e quanto tempo vai levar para você chegar em casa. Sabe o que é isso? O que o Uber descobriu? Táxi não te dá uma ferramenta chamada controle do seu destino. O Uber te dá o controle na sua mão. Puf, sucesso no mundo inteiro. Isso é confrontar o status quo. Se você começar a olhar tudo por esse prisma, você vai descobrir que muita coisa pode ser confrontada. Muita coisa que está estabelecida, que nossos pais nem percebem mais que pode ter algo errado, que nossos avós muito menos, que a maioria das pessoas acha que está tudo normal, está tudo bem, porque sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Sempre foi desse jeito. Se você tiver um olhar mais perspicaz, se você tiver um olhar de disrupção, fala, cara, a entrega de gás podia ser diferente. A entrega de galão d'água podia ser diferente. Cara, energia solar podia ser mais barata, podíamos fazer diferente.
Você está entendendo? Um líder tipo startup, uma liderança tipo startup, tem que ter um fator chamado disrupção. Se você quer ser um líder de hoje ou do futuro, você tem que, em primeiro lugar, ter uma visão absurda, como eu exemplifiquei aqui com o Walt Disney, e em segundo lugar, você tem que ter disrupção em algum mercado. Você tem que questionar, confrontar o status quo de algum segmento, do seu segmento, por exemplo, da área que você atua. Terceiro lugar, qual é a terceira característica de uma liderança tipo startup, de um líder tipo startup? Influência. Na verdade, a influência é a essência da liderança tipo startup. A influência, a inspiração, a capacidade de inspirar o outro, a capacidade de inspirar um time, a capacidade de inspirar uma corporação, a capacidade de inspirar um pelotão, a capacidade de inspirar pessoas é a essência da liderança tipo startup. Não sei se você já ouviu falar de Martin Luther King Jr. Não era um empresário, era um pastor batista, não era um jogador de futebol americano, não era um artista, não era um político, mas ele decidiu confrontar o status quo da época, e para isso ele só tinha uma arma, só tinha uma ferramenta chamada inspiração. E ele cria, a partir daí, uma rede de pessoas contagiadas com a inspiração dele, a ponto dele criar a sua célebre palestra, seu célebre tema, I have a dream. Eu tenho um sonho, que até hoje é uma frase conhecida de milhões de pessoas no mundo inteiro, porque o sonho que ele tinha, ele conseguiu inspirar milhões de pessoas, e até hoje é um exemplo de luta pela sua raça, de luta pela sua cor, de luta contra o racismo. A essência da liderança é a influência, é a inspiração. Se você comanda pessoas e você não inspira pessoas, você não é um líder, você é um chefe. Se você tem pessoas que não seguiriam você, se não fosse pelo salário, você não é um líder, você é um chefe. Não se engane. Quarta característica de um líder tipo startup: atitude de ação. Existem atitudes: atitude proativa, atitude negativa, atitude positiva, atitude retrógrada. Mas um líder tipo startup, uma liderança tipo startup, tem uma atitude de ação. Napoleão Bonaparte não foi líder de startup, mas ele falou uma frase que nos inspira e nos ensina muito bem sobre isso. Ele falou: prefiro ter um exército de ovelhas com mentalidade de leão do que um exército de leões com mentalidade de ovelhas. Entende isso? Um líder de startup, ele está criando algo novo, ele está estabelecendo uma ideia nova, ele está fazendo algo que nunca foi visto, algo que só tem na cabeça dele, algo que só tem na mente dele, no coração dele. Como é que ele vai conseguir fazer isso ser estabelecido se não for com muita ação, com muita atitude, com uma raiva inspiradora, com uma ira de não suportar o que está estabelecido, de não suportar a frase é assim, é do jeito que é. Se você se acha um líder e você vive falando que a vida tem que ser feijão com arroz, você vive dizendo que a vida é o que é, você vive se conformando com o que existe neste mundo, você não é um líder. Você nem é um chefe. Você é apenas um peso de papel em cima da terra. Mais nada.
Existe um outro texto da Bíblia, não escrito por Jesus, mas obviamente inspirado por ele, que diz assim, não vos conformeis com este mundo. Eu posso parafrasear esse texto, e eu pelo menos nunca ouvi nenhum pregador ou pastor parafraseando desta forma, aplicando dessa forma. Esse texto pode ser relido da seguinte forma: não se conforme com o que está estabelecido. Não se conforme com o que dizem que é desse jeito e ponto. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o que diz o restante do texto. Transformai a sua mentalidade. No grego se chama metanoia, transformação de mente. Então, um líder tipo startup, ele precisa ter uma atitude de ação. A mentalidade dele tem que ser uma mentalidade ativa, de execução, de fazer, de executar, de ir para frente, de avançar, de dar um passo, de arrastar pessoas, de procurar soluções, de dar um jeito, de se virar, de vir à noite. Esse é um líder tipo startup. O líder que está sentado na cadeira, dando ordens, não é líder, é chefe. Se você quer ser um líder tipo startup, aprenda a agir. Paulo Vieira, famoso coach no Brasil, especialista em pessoas, como ele mesmo diz, tem uma frase que eu acho muito interessante: tem poder quem age. Você age, você se movimenta, coisas acontecem. O meu saudoso pai, ele sempre me perguntava: filho, como é que estão as coisas? Eu falava: não, pai, tô andando, tô correndo ali. E ele dizia assim: é isso aí, tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Entenda filosoficamente que quanto mais parado você está, mais parecido com um estado mortífero você fica. Sabe qual é o estado mais paralisado do corpo humano? É quando ele morre. Ele está totalmente estático, nada se movimenta nele. Enquanto você está dormindo, 100 ações por segundo acontecem no seu corpo. Coração batendo, cérebro, sinapses, olhos se movimentando, líquidos e química. 100 ações acontecem por segundo no seu corpo, mesmo você dormindo. Então, quanto mais parado você está, mais perto de morto você está. Entende isso? Filosoficamente. E o contrário qual é? Está em movimento. O contrário é o quê? Fazer acontecer. O contrário é o quê? Todo dia ser um dia importante para resolver alguma coisa. A Bíblia também diz o seguinte: isso aqui é kingdom business, é mentalidade do reino aplicada a negócios. Futuramente eu vou falar mais sobre isso, tá? É kingdom business, mentalidade do reino, princípios do reino aplicados a negócios. A Bíblia diz o seguinte: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de forma que alcance corações sábios. Sabe o que significa isso? Que você precisa comprar uma calculadora? Não. Você precisa anotar todos os dias num diário? Não. Ensina-me a contar os nossos dias significa ensina-nos a levar em consideração todos os dias. Ou seja, significa ensina-nos a usar todos os dias, a considerar importante todos os dias. Se eu considerar todos os dias importantes, todo dia eu aprendo, todo dia eu descubro, todo dia eu resolvo, todo dia eu dou um passo. E um dia eu alcanço um coração o quê? Sábio. O acúmulo de aprendizados é a sabedoria. O acúmulo de lições é a sabedoria. O acúmulo de conquistas é a sabedoria. O acúmulo de erros e acertos é a sabedoria. Então, ensina-nos a contar os nossos dias significa levar em consideração todos os dias, porque assim um dia eu me torno um sábio. Uma pessoa que não tem atitude de ação, todo dia faz o contrário. Ah, não, hoje está difícil. Ah, não, hoje foi ruim. Ah, não, hoje está chovendo. Ah, não, hoje não dá. Ah, não, hoje não é um bom momento. Ah, não. Todo dia é um problema, todo dia não dá. Todo dia é uma dificuldade. Todo dia Quem não tem atitude de ação, todo dia é um dia a menos.
Quem tem atitude de ação, todo dia é um dia a mais. Eu ganhei esse dia, eu venci esse dia, eu aprendi nesse dia, eu fiz um contato nesse dia, eu falei com uma pessoa nesse dia, eu vendi nesse dia, eu comprei nesse dia, eu me movimentei nesse dia. Então, liderança tipo startup tem como característica atitude de ação. Se você quer ser um líder, seja na sua igreja, seja na sua empresa, seja na sua escola, seja o líder da sua família, você que é pai, você que é marido, você é líder da sua família. E não existe mulher que aguente um líder dentro de casa que seja um peso de papel, que fique sentado ali no sofá só afundando o sofá. É uma forma de sofá. Tem homens que são formas de sofá. Sentam e fazem a forma dele ali. Se ele sair do sofá, fica a silhueta dele no sofá. Dentro de casa, mulheres, esposas, gostam de homens que tenham atitude de ação. Atitude de ação. Agora eu vou falar uma outra característica que é contraintuitiva. Uma característica que talvez você tenha ouvido o contrário do que eu vou dizer aqui. Mas, se não todos, a maioria dos líderes das startups que viraram grandes empresas, como as que eu já citei hoje aqui, Alibaba, Amazon, Airbnb, Walt Disney, Disneylandia no caso, né? Uber, todos esses têm essa característica que eu vou dizer, que é pouco falada porque ela não é muito agradável, ela não é politicamente correta, ela não é bonita, mas é uma característica de um líder tipo startup. Ouvir pouco. Talvez você vá discordar de mim agora. Agora você vai sair da live. Agora você vai sair do vídeo. Ouvir pouco. Vou começar com um exemplo, com uma ilustração de Mozart. Mozart, pianista, maestro, alguém fora da curva. Ele tinha muitos fãs na época, igual um artista de hoje. Muitos fãs. Só não tinha internet na época. E ele recebia muitas cartas, muitos pedidos de aula, muitos elogios, muitas cartas, de várias ordens. Mas tinha um menino, tinha um garoto, que periodicamente mandava uma carta para ele, pedindo opiniões, dizendo: eu quero ser igual a você, eu quero fazer o que você faz, o que você me sugere, o que você me diz, o que você me fala, o que você pode dizer? Um dia Mozart cansou, encheu do menino e devolveu uma carta para ele dizendo o seguinte: nobre rapaz, não tem como você ser igual a mim, não tem como você ser um grande pianista, não tem como você ter um grande destaque, porque você não aprendeu a andar sozinho. Você quer ouvir outras pessoas, você quer se pautar pela opinião de outras pessoas, então você nunca vai ser grande. Acabou a carta. Está entendendo? Existe uma diferença entre você ter mentores, existe diferença entre você ter pessoas que vão te inspirar, pessoas que vão te conduzir, vão te ajudar. Por isso que eu disse que é ouvir pouco, não disse ouvir nada. Eu não disse que não é para ouvir nada, eu disse que é para ouvir pouco. Principalmente hoje, em que estamos num mundo de muitas vozes, hoje no mundo em que todo mundo tem alguma coisa para falar na internet, todo mundo tem uma frase de efeito, todo mundo tem uma historinha para contar, uma garotada que nem tirou a fralda ainda e quer dar uma de coach, quer dar uma de líder, é uma garotada que só porque ganhou um dinheirinho na internet acha que pode influenciar o mundo inteiro. Hoje estamos num mundo, numa época, numa fase da humanidade em que existem muitas vozes. Muitas vozes. E ainda hoje, mais do que na época de Mozart, você que quer ser um líder, tem que apertar o funil bem miudinho de quem você vai ouvir. Porque senão você vai ouvir muita gente e vai acontecer o que eu já vi acontecer com muita gente também. Vai ficar perdido. Não sabe o que fazer. Porque a fulaninha fala isso, o fulaninho fala aquilo. E tudo é incrível. E tudo é incrível.
A menininha fala isso, olha, meu Deus. O outro fala aquilo, não, vamos subir uma montanha, mesmo com chuva, com neve, com fogo, com saraiva, vamos subir a montanha, porque quem não sobe é que é bobo. Vai, continua ouvindo isso. Continua ouvindo essa galera. Então você vai ouvindo tudo, você ouve esse cara, aí ouve o outro também, o outro que diz que você tem que ficar sereno no seu quarto, fazendo meditação, para atrair fluidos bons. Aí você ouve o outro que tem que fazer um plano de 30 anos de... Cara, tu vai ficar maluco. Steve Jobs, ele era criticado porque ele não ouvia ninguém. Mas olha aí, a Apple é a única empresa do planeta que vale 3 trilhões de dólares. Tem alguma relação em ouvir pouco e ouvir pessoas certas. Ouvir pouco tem a ver com você selecionar quem você vai ouvir. A Bíblia diz assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Perfeito, a Bíblia não erra. Só que o detalhe é, nem todos são conselheiros. Se você pegar na internet, todos os podcasts da vida, todas as blogueirinhas da vida, pegar no podcast, pegar na internet, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, pegar um monte de galera falando aí, uma garotada falando, os velhinhos falando também. Se você pegar esse conjunto todo de gente, a pergunta é, quais deles são de fato conselheiros que vale a pena ser ouvido? Quais deles são conselheiros? Pelo amor de Deus, te faço um pedido agora, pare de ouvir todo mundo. Pare de ouvir todo mundo. Selecione 2, 3 no máximo e modele essas pessoas e ouça essas pessoas. No máximo 3 já está uma multidão, já é muito. 3 já é demais. Paulo, ele teve a coragem de dizer o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Naquela época, gente, tinha um monte de sábio, um monte de profeta, um monte de professor, um monte de líder. Existiam partidos políticos, existiam facções religiosas, existia uma multidão de gente para ser seguida. Numa cidade chamada Decápolis, havia 10 altares diferentes. E tinha um altar, inclusive, que era para o Deus desconhecido. Era um altar vago, era um altar self-service. Esse altar aqui é para o Deus que quiser chegar. De tanta gente que tinha para ouvir. Hoje está 10 vezes pior. Se você quer ser um líder tipo startup, entenda o seguinte: todos os líderes das startups que explodiram no planeta ouviam pouca gente ou quase ninguém. Eles ouviam a ideia deles. Eles ouviam o pensamento deles. Eles eram cegos pela missão deles, pelo objetivo deles. Eles eram cegos pela ideia que eles tiveram. Você acha que Thomas Alva Edison, ele testou, segundo a lenda, mais de 10 mil modelos de lâmpadas diferentes até acertar? Você acha que ele fez isso ouvindo alguém? Você acha que ele chegaria nisso quando tivesse feito 200 testes e alguém com certeza falou: cara, tu já gastou 200 investimentos para 200 testes e não deu certo? Tu não vai dizer, tu não entendeu que é para parar? Você não entendeu que é para parar ainda, cara? Você acha que ele não ouviu isso? Você acha que todos esses grandes nomes de startups não ouviram de alguém em algum momento: desiste, para? Você não está vendo que isso não vai funcionar? Quando Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, se você buscar na internet você vai ver. Quando ele lançou o primeiro iPhone, todas as concorrentes falaram: isso aí é fogo de palha, isso aí não tem como dar certo. Celular sem botão não existe, isso é impossível, é inviável. A BlackBerry, lembra da BlackBerry? Talvez você nem lembre, nem conheça a BlackBerry. Mas BlackBerry era um dos principais concorrentes da Apple. BlackBerry tinha um celular que era incrível, cheio de botão, era um mini computador. A BlackBerry disse: não tem como esse devaneio de Steve Jobs dar certo. Onde está a BlackBerry? Onde está a Apple? Entenda, uma característica de um líder de startup é ouvir pouco. Ouvir pouco.
principalmente qualquer um que tente te demover da sua ideia. E isso, inclusive, passa por família, por amigos, por pessoas próximas. Porque essas pessoas próximas têm uma visão de zelo com você, de proteção, de carinho. E por isso tem medo que você se machuque, que você erre, que você falhe. Então, como uma tentativa de proteção, eles dizem: para com isso, vai arrumar emprego, para com isso, sai dessa loja, é muito grande para você liderar essa loja, gerenciar essa loja, larga essa igreja, olha, é complicado, aí esse povo é difícil. Não é por falta de amor, é por causa de zelo. Só que não existe crescimento em ambiente confortável. Não existe crescimento em zona de conforto. Zona de conforto é um sofá com a sua forma. Isso é uma zona de conforto. Não existe disrupção sem confronto com o status quo. Não existe missão levada ao mundo inteiro sem confrontar as ideias que existem no mundo inteiro. Então entenda, pelo amor de Deus, que liderança tipo startup tem a ver com ouvir pouco, inclusive membros da família. A última característica, mas ainda não é o fim da live, é ver muito. Olha que doideira. Contrapondo ouvir pouco, um líder de startup tem que ver muito. Liderança tipo startup tem que ter uma visão aguçada. Steve Jobs, mais uma vez, ele fala uma coisa incrível. Na verdade, ele está parafraseando um jogador de hóquei, que eu não lembro o nome, é um nome bem difícil, inclusive. E esse jogador de hóquei disse o seguinte: eu não corro para onde a bola está, o disco no caso, né? Eu não corro para onde o disco está, eu corro para onde o disco estará. Pegou? Entendeu? Um líder de startup, uma liderança tipo startup, não vê o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora já está feito. Uma liderança tipo startup olha para o que vai acontecer. John Maxwell, incrível líder, mentor de presidentes americanos, mentor de líderes de grandes corporações como Microsoft, GE e outras. Ele fala o seguinte em um dos seus livros: liderados resolvem problemas, líderes se antecipam aos problemas. Por último, Jeff Bezos, ele dá um grande exemplo também. Ele fala: meu time de C-levels, né, de diretoria, meu time de diretores vivem 3 anos no futuro. Entendeu? Apesar de um líder de startup, um líder tipo startup, ouvir pouco, ele vê muito. Ele está atento ao que está acontecendo e ao que vai acontecer. Tem uma frase aí do meio de marketing digital, de disrupção, que diz o seguinte: você tem que mudar antes que a mudança seja necessária. Se você tiver que mudar quando ela é necessária, você já perdeu o time. Você já perdeu o time. Não, tenho que mudar agora. Já era, irmão. Você já perdeu. Já tem 1 milhão na tua frente. Porque você tem que mudar antes que ela seja necessária. Por que está falando de metaverso agora, se a previsibilidade factual disso acontecer daqui a 2, 3, 5 anos? Porque ou você muda agora, ou daqui a 5 anos você já está fora do metaverso. Você já perdeu terreno literalmente, porque dentro do metaverso tem as lands, os terrenos. Então você vai literalmente perder terreno. Entendeu? Eu vou fazer NFT. Tá bom. Quando você for começar a fazer, já era, já foi, já não tem mais mercado. O seu não vai valer mais nada. Tem que fazer agora para daqui a 5 anos valer 2 milhões, 5 milhões. Então, uma liderança tipo startup, apesar de ouvir pouco, porque ele tem que ouvir a mente dele, ele tem que ouvir a ideia dele, ele tem que ouvir a inspiração dele e não ficar ouvindo a opinião de todo mundo, porque ninguém está com a ideia na cabeça. É só opinião, é só intromissão, é só perturbação, é nada, é lixo. Apesar de ouvir pouco, tem que ver muito e ver futuro, ver à frente, ver atrás da montanha, ver depois do muro. Liderança tipo startup tem que ver muito. Então eu falei com você o que não é liderança tipo startup: não é ser chefe,
não é ter um cargo militarizado, não é estar numa posição em que você está como herdeiro apenas. Isso não é liderança, isso é qualquer coisa, mas não é liderança. Liderança é, em primeiro lugar, inspiração, influência. Falei para você 6 características de uma liderança tipo startup: visão absurda, disrupção, influência, atitude de ação, ouvir pouco e ver muito. E agora eu quero finalizar com os princípios da liderança. Falei o que não é, falei o que é, falei características, e agora eu quero finalizar falando sobre princípios da liderança tipo startup. Em primeiro lugar, princípio da integridade. Integridade não é perfeição. Integridade não é adaptação. Todo mundo cobra um negocinho por fora, eu vou cobrar também. Eu estou dentro do esquema. Isso não é integridade. Integridade não é adaptação. Eu tenho que ser impecável, eu não posso errar em nada. Isso não é integridade, isso é utopia. Você não vai acertar em tudo, você vai falhar, você vai errar. Agora, o princípio da integridade é reconhecer o erro. O princípio da integridade é ser honesto, não é o mais honesto possível, não existe isso. Ou é ou não é. Está devendo, você fala, estou devendo. Olha, fiz um contrato com um fornecedor, não consegui honrar, vou lá na porta dele e vou falar, cara, deu ruim, não deu, vamos rever isso aí, vamos conversar. Isso é integridade. Integridade é você ser inteiro, é você estar pleno e presente. Então, em primeiro lugar, o princípio de um líder de startup é ser íntegro. Nem todos os líderes de startup, inclusive alguns mencionados aqui, foram íntegros. Mas estamos num momento que também, apesar de toda a volatilidade, apesar de todas as novidades, toda a disrupção, cada vez mais quem não é íntegro perde. Vide aí a falecida Lava Jato, donos de bilhões de reais, por causa de míseros milhões, perderam sua integridade. Vide aí assuntos recentes da internet, que por causa de uma frase mal colocada, perde patrocínio. Então, o que é princípio? Princípios são coisas inegociáveis. Princípios são coisas irremovíveis. Princípios são coisas basilares, básicas. Princípios são como tatuagens. Depois que está com você, não sai mais. Um princípio que você tem que ter para ser um líder tipo startup é a integridade. Segundo princípio, justiça. Justiça, ser justo, ser correto, reconhecer, pedir desculpas. Ser justo não é ter contratos leoninos, onde só você ganha. Ser justo é não fazer contratos com pegadinha, onde se der errado você se safa. Ser justo é dividir os ônus e os bônus. Ser justo é você, inclusive, parafrasear, imitar o próprio Deus que sacrificou o seu próprio filho para honrar suas próprias regras. Está entendendo isso? Isso é ser justo. E para finalizar, 3 princípios: primeiro, integridade; segundo, justiça; e terceiro, amor. Não haveria possibilidade de os ensinos de Jesus chegarem ao planeta inteiro por milênios, podemos já dizer assim, se não houvesse um ingrediente chamado amor. Se você não sabe, amar é verbo, e verbo é ação. Você ganhar o mundo inteiro com a sua ideia, você ganhar os funcionários inteiros com a sua inspiração, e tudo isso ser feito sem amor, é apenas como um sino tocando seco e vazio.
É como lata batendo. É como ouvir uma língua que você não entende, não adianta nada. Então, por último, a essência da inspiração tem que ser o amor. Eu amo tanto, eu quero tanto que as coisas sejam melhores, eu amo tanto o ser humano, eu amo tanto a humanidade, que eu quero entregar para eles alguma coisa, uma ideia, uma solução. Eu amo tanto a minha equipe, que eu quero que todos cresçam junto comigo. Eu amo tanto a minha empresa, as pessoas da minha empresa, que eu quero que elas sejam beneficiadas. Então, uma liderança tipo startup, ou uma liderança melhor que uma startup, uma liderança acima de uma startup, uma liderança que transcende o material, o emocional, o espiritual, é uma liderança que tem o amor como ingrediente final, não menos importante, mas final como uma cereja que é colocada em cima de um bolo. Final como a assinatura de um quadro depois que ele está pronto. Final como a chancela de um rei sobre uma carta. Sem o amor, é como um quadro sem uma assinatura, não vale tanto. É como uma carta de um rei sem o senete dele, não tem como ser comprovado. É como o bolo faltando a cereja. Que você possa ter uma liderança tipo startup, com essas características, mas principalmente com esses princípios. Porque assim, somente assim, você vai ser um líder completo para os tempos de hoje e para onde a bola vai estar. Tá bom? Boa noite para você, Deus te abençoe. Vamos ter muitas novidades aqui. Toda semana vai ter um vídeo novo muito legal, muito profundo como esse. E qualquer coisa chama no privado que a gente troca uma ideia, tá bom? Beijão no seu coração, fica com Deus.